Neste momento, algo chocante está acontecendo em Jerusalém e as principais redes de notícias estão completamente em silêncio sobre isso. O que estou prestes a mostrar a você mudará tudo o que pensava saber sobre a profecia bíblica. Enquanto o mundo se concentra nas manchetes do dia a dia, um grupo se prepara silenciosamente para algo que não acontece há mais de 2000 anos. Eles chegaram. E quando você descobrir quem são e o que estão preparando, entenderá por que este momento pode marcar o início do cumprimento de antigas profecias ditas pelos profetas. Esta não é mais uma teoria. Isto não é especulação. O que está acontecendo agora em Jerusalém envolve pessoas reais, treinamento real e preparações reais que se alinham perfeitamente com as Escrituras. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai lhe dar arrepios. As peças estão se juntando mais rápido do que qualquer um imaginava. E, meu amigo, você está prestes a ser um dos primeiros a compreender o que isso significa para a linha do tempo profético em que vivemos. Há 36 anos, algo extraordinário vem acontecendo no coração da cidade velha de Jerusalém. Enquanto os turistas passam por suas portas e as câmeras focam em outro lugar, uma organização chamada Instituto do Templo está envolvida no que só pode ser descrito como uma preparação profética sem precedentes. Mas o que estou prestes a revelar vai chocá-lo profundamente. Isto não é apenas um museu. Isto não é apenas uma recriação histórica. O que está acontecendo dentro dessas paredes representa o desenvolvimento mais significativo da profecia bíblica desde que Israel se tornou uma nação, em 1948. O Instituto do Templo reconstruiu mais de 90 vasos sagrados necessários para a adoração no templo. A menorá dourada pesando meia tonelada, coberta com 95 libras de ouro puro. O peitoral do sumo sacerdote com 12 pedras preciosas, representando as tribos de Israel. As trombetas de prata. Os instrumentos musicais do coro levítico. Cada item foi criado de acordo com especificações bíblicas exatas. Mas aqui está o que ninguém está dizendo. Estas não são peças de museu, esses utensílios estão operacionais e prontos para uso imediato. E a pergunta que deveria fazer seu coração disparar é esta: prontos para uso onde? Prontos para uso quando? O que você está prestes a descobrir em seguida fará você questionar tudo o que pensava saber sobre o cronograma profético de Deus, mas espera até ver o que aconteceu depois. O Instituto do Templo não recriou apenas vasos. Eles fizeram algo que parece quase impossível em nossa era moderna. Identificaram e registraram centenas de homens cuja linhagem patriarcal pode ser rastreada diretamente até Arão, irmão de Moisés. Estes são os Coanim, os sacerdotes descendentes do sacerdócio bíblico que serviu no Templo de Salomão e no Segundo Templo. Pense nisso por um momento. Após quase 2000 anos de diáspora, perseguição e deslocamento por todos os continentes, os registros genéticos e genealógicos foram preservados. Os testes modernos de DNA confirmaram o que as famílias judaicas mantêm por meio de registros cuidadosos há milénios. Existe um marcador genético real. Uma assinatura cromossómica que identifica os descendentes da antiga linhagem sacerdotal. Os cientistas chamam isso de haplótipo modal de Cohen. A Bíblia os chama de filhos de Arão. É aqui que a precisão fica impressionante. Esses não são apenas nomes em uma lista, esses homens foram chamados e responderam. E o que estou prestes a mostrar sobre o treinamento deles vai deixá-lo absolutamente sem palavras, porque, meu amigo, eles não estão se preparando para um futuro teórico distante. O treinamento está acontecendo agora mesmo e é mais intensivo do que você pode imaginar. Em 2016, o Instituto do Templo estabeleceu algo que não existia há 2000 anos, uma escola projetada especificamente para treinar sacerdotes para o serviço no templo. Eles a chamam de Instituto Nizar Kodesh para Estudos Cônic, e o que você está prestes a descobrir sobre esta escola vai surpreendê-lo. Isto não é teologia teórica. O currículo inclui prática com utensílios reais. Os alunos aprendem a coreografia precisa do serviço no templo, os métodos exatos de sacrifício animal, as orações e rituais específicos descritos em Levítico e Números. Eles estudam também o papel da tecnologia moderna na adoração no templo, pois, diferentemente do antigo templo, o terceiro templo existirá em uma era de câmaras, transmissão ao vivo e comunicação global.
Mas aqui está a parte que deve fazer você parar tudo e prestar atenção. Esses sacerdotes devem atender a requisitos que parecem quase impossíveis. Eles devem ter nascido e crescido em Israel, devem ter mantido a pureza ritual durante toda a vida, o que significa que não podem ter se aproximado dos mortos. Não há partos em hospitais, não há visitas a cemitérios, exceto para familiares próximos, não há trabalho em instalações médicas. Os padrões são tão rigorosos que apenas uma pequena fração daqueles com linhagem sacerdotal se qualifica. E ainda assim eles os encontraram. Os sacerdotes estão prontos. Mas o que estou prestes a revelar sobre a peça final desse quebra-cabeça profético vai lhe dar arrepios imediatos. Agora chegamos ao que muitos estudiosos de profecias chamam de mandamento mais misterioso de todas as escrituras, a novilha vermelha. O capítulo 19 de Números descreve um ritual tão específico e raro que, de acordo com a tradição judaica, apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas desde a época de Moisés até a destruição do segundo templo em 70 d.C. 9 em mais de 1500 anos. Os requisitos são impressionantes. A novilha deve ser completamente vermelha, sem um único fio de cabelo de outra cor. Até 2 fios pretos a desqualificam. Deve estar sem manchas ou defeitos de qualquer tipo. Nunca deve ter sido usada para trabalho ou colocada sob um jogo, nem uma vez sequer. Deve ter entre 3 e 4 anos. Encontrar um animal que atenda a todos esses requisitos é praticamente uma anomalia biológica. Mas o que aconteceu em setembro de 2022 fará você questionar tudo. 5 novilhas vermelhas foram transportadas de uma fazenda no Texas para Israel. Não era qualquer gado. Elas foram cuidadosamente selecionadas, examinadas por rabinos e consideradas aptas a todos os requisitos bíblicos. E, meu amigo, a chegada dessas novilhas não passou despercebida. Se você acredita que o cronograma profético de Deus está se acelerando, escreva nos comentários. Mesmo assim, vem Senhor Jesus, esta será a sua declaração pública de fé e expectativa. Em 1º de julho de 2025, aconteceu algo que não ocorria há 2000 anos. No topo de uma colina remota no norte de Israel, uma cerimónia de prática foi realizada. Uma novilha vermelha foi colocada em um altar especialmente construído. A madeira foi coletada de acordo com especificações bíblicas. Cedro, isopo e lã tingida de escarlate, um inseto específico mencionado nas Escrituras. E então, seguindo o procedimento exato descrito em Números capítulo 19, a novilha foi queimada até virar cinzas. Esta não foi a cerimónia oficial, pois a novilha utilizada desenvolveu 2 fios pretos e, portanto, foi desqualificada para o ritual propriamente dito. Mas é justamente isso que torna o fato tão significativo. Eles realizaram um ensaio prático completo, testaram cada elemento, treinaram os sacerdotes na coreografia precisa, documentaram o processo, provaram que isso era possível. E aqui está o que fará seu coração disparar. O Hamas percebeu, em sua própria documentação explicando as motivações para o ataque de 7 de outubro de 2023, eles mencionaram especificamente as novilhas vermelhas como uma de suas preocupações. Viram a chegada desses animais como uma ameaça direta ao status quo no monte do templo. O mundo islâmico está observando esses acontecimentos com extrema atenção, porque entende exatamente o que esses preparativos significam. Espera até ver o que está planejado para a cerimónia real. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua perspectiva sobre o quão perto estamos do cumprimento profético. A cerimónia oficial da novilha vermelha não pode ser realizada em qualquer lugar. De acordo com a Mishnah, a antiga compilação da lei oral judaica, o ritual deve ocorrer no Monte das Oliveiras, em um local específico onde o sacerdote que realiza a cerimónia possa ver diretamente o lugar onde o santuário do templo está ou esteve. O Instituto do Templo adquiriu uma propriedade no Monte das Oliveiras justamente para esse propósito. Pense no significado profético deste local. O Monte das Oliveiras é onde Jesus chorou por Jerusalém. Foi lá que ele proferiu o discurso do Monte das Oliveiras, seu ensinamento mais detalhado sobre o fim dos tempos. Foi dali que ele ascendeu ao céu após sua ressurreição. E de acordo com Zacarias 14:4, é onde seus pés tocarão a terra quando ele retornar. Naquele dia,
Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte será dividido em dois, de leste a oeste. A cerimónia da novilha vermelha no Monte das Oliveiras não se trata apenas de um ritual de purificação, mas de um lugar saturado de significado profético, onde as profecias do passado e do futuro convergem. E o que estou prestes a mostrar a você sobre o Monte do Templo vai deixá-lo absolutamente sem palavras. O Monte do Templo é o pedaço de terra mais disputado do planeta Terra. São 35 acres de pedra antiga no coração da cidade velha de Jerusalém. Para os judeus, é o local mais sagrado do judaísmo, o lugar onde Abraão quase sacrificou Isaac, onde Salomão construiu o primeiro templo e onde o segundo templo permaneceu até sua destruição em 70 D.C. Para os muçulmanos, é o terceiro local mais sagrado do islamismo, lar do Domo da Roça e da Mesquita Al-Aqsa. Mas aqui está o que vai chocar você. Apesar da presença de estruturas islâmicas, das complexidades políticas e do potencial de conflito, algo vem mudando silenciosamente. Nos últimos meses, houve uma mudança documentada no status quo. Mais judeus têm subido ao monte. Autoridades israelenses, incluindo o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, visitaram o local durante importantes cerimônias religiosas, realizando orações e celebrações que seriam impensáveis apenas há alguns anos atrás. As restrições estão diminuindo, precedentes estão sendo estabelecidos e estudiosos das profecias estão tomando nota. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal agora. Não se trata apenas de números. Cada inscrição significa que outra pessoa receberá essas atualizações proféticas urgentes à medida que os eventos continuarem a se desenrolar. Agora deixe-me mostrar algo que vai lhe dar arrepios. Várias profecias bíblicas falam de um templo reconstruído em Jerusalém durante o fim dos tempos. Em Daniel 9:27 lemos sobre uma aliança que será confirmada com muitos por uma semana, e no meio dessa semana, os sacrifícios e ofertas serão interrompidos. Isso implica claramente que os sacrifícios serão retomados, o que requer um templo funcional. Em Mateus 2:4 e 15, o próprio Jesus faz referência a isso, dizendo: "Quando vocês virem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que o leitor entenda." Jesus aponta para um futuro templo que existirá durante o período de tribulação. Em 1948, Israel se tornou uma nação novamente depois de quase 2000 anos, exatamente como os profetas previram. Essa geração ainda está viva, o relógio profético está correndo. Em Ezequiel 36, 24-28, Deus promete: "Eu os tirarei dentre as nações. Os reunirei de todos os países e os trarei para a sua própria terra." Mais de 3,5 milhões de judeus retornaram a Israel desde 1948, incluindo tribos perdidas da Índia, Etiópia e sul da África. A cura está acontecendo diante dos nossos olhos. Os sacerdotes são treinados, os navios estão prontos, as novilhas vermelhas estão sendo preparadas, o monte do templo está se tornando acessível. Cada peça está se movendo para a posição. E aqui está o que você não pode ignorar. Tudo isso está acontecendo em nossa vida, nesta geração, agora mesmo enquanto falamos. Se esta mensagem for significativa para você, clique no botão curtir agora. Ao fazer isso, você ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la e entender os tempos em que vivemos. Então, o que tudo isso significa para você? Qual deve ser sua resposta a esses acontecimentos sem precedentes? Primeiro, entenda que não estamos assistindo a eventos históricos aleatórios. Estamos testemunhando o cumprimento preciso das escrituras proféticas. O Deus que falou por meio dos profetas há milhares de anos está orquestrando eventos em nosso tempo com perfeita precisão. Segundo, reconheça a urgência. Quando Jesus descreveu os sinais de seu retorno, ele disse em Lucas 21:28: "Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês está próxima." Estas não são palavras de medo, são palavras de esperança. Para aqueles que conhecem a Cristo, esses acontecimentos devem nos encher de expectativa e prontidão. Terceiro, compartilhe esta mensagem. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que está acontecendo em Jerusalém.
os preparativos para o terceiro templo, o treinamento dos sacerdotes, a cerimónia da novilha vermelha. As mudanças no acesso ao monte do templo. Estas não são especulações sobre um futuro distante. São eventos atuais com profundas implicações proféticas. A questão não é se essas profecias serão cumpridas, a questão é quando. E com base em tudo o que examinamos, a resposta parece chegar mais cedo do que a maioria das pessoas imagina. Meu amigo, estamos vivendo na geração que testemunhará o cumprimento de profecias ditas há milénios. Quero deixar vocês com uma última reflexão. Todos esses preparativos, por mais significativos que sejam, apontam para algo muito maior. Eles apontam para a restauração definitiva. Eles apontam para o Rei que retornará para reinar em Jerusalém. Eles apontam para Jesus Cristo, que se declarou o verdadeiro templo, que se ofereceu como sacrifício supremo, cujo sangue proporciona purificação eterna muito além do que qualquer novilha vermelha poderia realizar. O terceiro templo será construído. As profecias serão cumpridas. Mas além da tribulação, além do julgamento, além até mesmo do reinado milenar, Apocalipse 21 nos mostra uma nova Jerusalém descendo do céu, onde o próprio Deus habitará com seu povo para sempre. Essa é a maior esperança. Esse é o tempo final. É isso que realmente estamos esperando. Até lá, vigiamos, nos preparamos, compartilhamos o Evangelho e vivemos prontos. Deixe seus comentários dizendo: Maranata, vai Senhor Jesus. A Tambutol vejo vocês no próximo vídeo, onde continuaremos explorando esses desenvolvimentos proféticos à medida que eles acontecem em tempo real.